responsável técnico do setor de patologia lá do Hospital Universitário, né? E hoje o conteúdo que ele vai abordar para a gente é sobre a patologia renal e da pele. O professor pode começar. Boa noite de novo. Deixa eu tentar ver se eu consigo botar a apresentação. Peraí. Sabe, não sei por que não está compartilhando aqui a apresentação. Aqui. Agora sim. Estão vendo aí, gente, a apresentação? Sim. Tá. Gente, na verdade, eu vou falar de acometimento renal, tá? Assim, dermatopatologia inflamatória, principalmente, não é o meu forte, e eu não tenho nada desse material, eu teria que preparar e tal, e eu acho que rim já é muita coisa para a gente falar. Acho que vocês não iam aprender nem rim e nem pele se a gente fosse apresentar as duas coisas. Então, parte desse material está nesse meu livro aí. Lúpus eritematoso, como vocês sabem, é uma doença relativamente comum na nossa região, então, bastante, com a incidência que vem aumentando ao longo dos anos, com uma alta taxa de morbimortalidade. E acomete praticamente todos os órgãos do corpo, incluindo o rim, né? O envolvimento renal no lúpus está presente aí em 2/3 dos pacientes. E é a maior causa de morbimortalidade no lúpus, né? E, assim como o lúpus acomete todos os órgãos, né, incluindo o rim, no rim ele pode acometer todas as estruturas. E quais são as estruturas presentes no rim? Glomérulos, túbulos, interstício, artérias, veias, capilares, tá? E todas com um amplo espectro de lesões, tá? Então, são várias as formas que ele pode acometer o vaso, os glomérulos, tá? E, basicamente, nós temos 2 mecanismos aí das lesões renais associadas ao lúpus. Aquelas que são mediadas por imunocomplexo, como exemplo maior aí, a nefrite lúpica, e aquelas lesões não associadas à formação de imunocomplexo. Existem classificações que a gente utiliza, né? Hoje em dia, a classificação corrente é a da ISN-RPS, né? International Society of Nephrology, Renal Pathology Society, e que elas são restritas ao glomérulo. Então, se fala muito de acometimento glomerular, realmente é o mais importante, né? E também não pega nem todas as formas de acometimento glomerular, ela pega as mais comuns. As lesões que não estão incluídas nessa classificação, né? As lesões do compartimento tubular, intersticial e vascular.
outras lesões glomerulares que não estão incluídas, como glomerulopatia lúpica, a glomerulopatia da IgA, a glomerulonefrite por crioglobulina, tá? Do tipo 3. E existem também algumas lesões associadas ao tratamento, né? Existe, o paciente usa cloroquina, ele pode ter uma doença própria da cloroquina, corticoides, ciclosporina também lesa o rim, pode lesar tubo interstício, vaso, né? Então, ainda tem essa sobreposição, além das doenças próprias do lúpus, a gente tem uma série de doenças relacionadas ao tratamento, à hipertensão e outras causas. Também não estão incluídas nas classificações lesões decorrentes da doença sistêmica, né? Como eu falei para vocês, a hipertensão, né? Paciente com lúpus por medicamento ou por já uma perda renal, desenvolve hipertensão e aquilo lesa o rim, né? Iloidose, que é muito rara, associada ao lúpus, e rabdomiólise, tá escrito errado aí, que recentemente nós tivemos um caso, paciente com lúpus, e tinha uma síndrome de sobreposição, uma miosite, fez uma rabdomiólise, né? E outras doenças também associadas ao lúpus, né? Gil, Síndrome de sobreposição. Oi? desculpe interromper, mas tu tá passando os slides aí, né? Mas aqui a gente não tá vendo passar os slides. Então, vamos fazer o seguinte. Agora a gente está vendo. Estão vendo? Eu vou passar assim, tá? Isso, melhor. Nesse formato para garantir. Então, o livro era esse que eu tinha mostrado. Essa aqui é aquela introdução sobre a doença. Aqui, também sobre a doença, cometendo todos os túbulos, né? E os mecanismos, dois principais mecanismos e as classificações, né? Destaque aqui é da ISM-RPS. Aqui, aquelas situações que não estão incluídas, né, nas classificações, já falei dos outros compartimentos, das outras lesões glomerulares, das lesões associadas ao tratamento, das lesões, das doenças sobrepostas ao lúpus, também não estão na classificação, e algumas situações mais raras, exceto a hipertensão, que é bem comum no lúpus. Aqui é uma tabela resumindo tudo isso, tirada daquele livro. E quanto à apresentação clínica, né? A apresentação clínica, uma coisa importante também, apesar de dizer que o lúpus, a nefrite lúpica vai ser encontrada em 2/3 dos casos, né, de pacientes com lúpus, quando a gente faz estudo em autópsia, esse número chega até 90%. Ou porque você tem depósitos de imunocomplexos detectáveis só a imunofluorescência ou eletrônica, que não tem uma apresentação clínica, né? Não tem alteração clínica. Então, qual é a apresentação clínica da nefrite lúpica? Então, pode ir desde nada, se você considerar que os depósitos em si já são uma forma morfológica de nefrite lúpica, até hematura e proteinúria isolada, passando por síndrome nefrótica, nefrítica, e até um quadro de rapidamente progressivo, né, que é um quadro mais grave, né? E a nefrite lúpica silenciosa, essa que eu falei para vocês. Você tem alterações morfológicas incipientes, sem manifestação clínica. O diagnóstico da nefrite lúpica, ele pode vir antes, durante ou depois do diagnóstico de lúpus. Então, recentemente, o Carlos Macieira está me contando de um caso desse, que é o primeiro caso que eu vi desse tipo.
Um paciente que tinha uma síndrome nefrótica, e que paciente jovem, acho que homem, inclusive, e que a gente fez a biópsia dele, né? A gente analisou a biópsia dele e tinha um padrão Fullhouse, tá? Que é um padrão muito característico na imunofluorescência para lúpus, e tudo mesangial, né? De marcação mesangial, e uma ótica normal, né? E que a gente suspeitou de uma podostopatia lúpica. Esse paciente não tinha nada para lúpus, nenhum exame, tá? Não tinha nenhuma queixa clínica de lúpus. Esse paciente ficou acompanhando lá, acho que 2 anos, com o Macieira. E, de repente, ele começa a abrir o FAM, ele começa a abrir FAM positivo, começa a ter artrite, e aí começa a florear o quadro, né? Então, o diagnóstico da nefrite lúpica veio anterior ao diagnóstico de lúpus, tá? E isso pode acontecer meses ou anos, né? E principalmente aqui, isso que eu vejo muito com a classe 5 do lúpus. Mas ela pode aparecer bem depois também, o paciente já tem o diagnóstico de lúpus, que é o mais comum, inclusive. Só para falar que os critérios, né, de lúpus, né, incluem uma lesão renal, né, caracterizada por proteinúria maior que 0,5 gramas, né, a presença de cilindros, né. Hoje, diagnóstico de lúpus, a biópsia, né, se tornou muito mais importante, dependendo da classe, né, e você associado a um exame de sangue, você praticamente fecha o diagnóstico de lúpus. Então, o lúpus a nefrite lúpica, né, biopsiada, com quadro clássico, ela tem um peso muito grande, né, no diagnóstico de lúpus. Se você tem, por exemplo, um lúpus classe 4, né, 3 ou 4, você já leva 10 pontos, né, junto com um FAM, né, já é suficiente para você fechar esse diagnóstico. Isso aqui acho que não tem tanto interesse para vocês. Então, existe alguns... E o que faz a gente achar que a gente recebe uma biópsia que a gente acha que aquilo é lúpus, tá? Existem alguns achados da microscopia óptica, mas o que chama mais atenção, realmente, é o padrão da imunofluorescência, tá? Então, quando o material chega aqui, né, qualquer biópsia, a gente faz um painel de 8 marcadores, né? E quando você tem positividade com todas as 3 imunoglobulinas, IgA, IgM, IgG, e com os complementos C3 e C1q, isso a gente chama de padrão Fullhouse e é muito característico do lúpus. Além disso, se você tiver, em qualquer caso, uma positividade com C1q de 2 cruzes ou mais, isso também fala muito a favor de lúpus, tá? A presença de positividade à imunofluorescência em outros compartimentos que não o glomérulo, também fala a favor de lúpus, a deposição de imunocomplexo em várias partes do glomérulo, isso também fala a favor, né, subendotelial, subepitelial, e a presença de inclusões tubuloreticulares na microscopia eletrônica. Não é patognomônico, porque pode ter infecção viral em outras situações, mas fala muito a favor de lúpus também, né? Então, a gente faz o diagnóstico, a gente faz a biópsia renal hoje no paciente com lúpus, para
direcionar o tratamento, né? Então, o tratamento que a doutora Érica, a professora Érica vai realizar, se baseia muito no padrão que eu vou encontrar lá na biópsia. Tá? Mas, além disso, muito frequentemente a gente recebe também pacientes aí, às vezes com uma sorologia positiva, com alteração mínima nos exames, talvez uma hematúria, uma proteinúria aí de 0,5, 0,3, 0,4, 0,7, sei lá. E, às vezes, o clínico acaba biopsiando também para a gente corroborar esse diagnóstico. Então, vamos falar da classificação do lúpus, né? Esses meus slides têm um comparativo aqui da classificação da ISN com a da OMS, mas esqueçam da OMS, tá? Nós vamos falar só da classificação da ISN. São 6 classes, tá? E essas classes, elas não necessariamente têm a ver com gravidade. Por exemplo, a classe 5, né? Você, já a classe 5 você pensa que ela seria mais grave, né? Pensando pela lógica. Mas não, ela é menos grave, por exemplo, do que a classe 3 e 4. Tá? Mas, no caso da classe 1 e 2, elas realmente são as classes com o curso mais benigno. Tá? A classe 1, que é aquele caso onde você não tem alteração na microscopia óptica, né? Você não tem alteração nenhuma na microscopia óptica. Tá? Aqui na patologia renal, para o diagnóstico, a gente usa 3 técnicas: a microscopia óptica, a imunofluorescência e, às vezes, a necessária microscopia eletrônica. Tá? Então, no caso da classe 1, você tem uma microscopia óptica normal. Nós fazemos 4 colorações, que é o HE, o tricrômico de Masson, o PAS e a prata. Tá? São 4 colorações diferentes. Não só o HE, que vocês são acostumados a ver lá nas aulas de histologia. Tá? Então, na classe 1, o padrão da microscopia óptica é totalmente normal. Você tem alterações à imunofluorescência e à eletrônica. Tá? O curso dela é um curso benigno. Né? Os achados geralmente são hematúria e proteinúria discreta. A função renal está normal. Né? Alguns pacientes apresentam atividade da doença sistêmica. Tá? Não, nem sempre. E aqui é o aspecto da classe 1. Aqui está um glomérulo, aqui é uma coloração de tricrômico de Masson, tá? Mostrando um glomérulo nos padrões da normalidade, as alças abertas, os eixos mesangiais, quando cortado na transversal, né? Porque às vezes eles ficam mais alongados e dá a impressão de ter mais células. Mas você tem 2 a 3 núcleos por eixo mesangial, tá? E a única alteração que a gente encontra é na imunofluorescência, que a gente tem uma deposição aqui, geralmente num padrão Forhouse, tá? Numa localização específica, no mesanjo. Tá? Aqui está um glomérulo, tá? Que pode ser uma IgG, por exemplo, não sei o quê, uma IgA, e você vê que tem algo brilhante, um verde brilhante, nessa região que é do mesanjo. Tá? E enquanto que a alça, que é essa parte aqui, né? A alça é isso aqui, ó, gente. Ó. Ela está negativa. E essa região aqui, que é o mesanjo, tá? Correspondendo a essa imagem, né? Fazendo um comparativo com essa imagem, é que apresenta esse brilho, né? Esse aspecto brilhante esverdeado. Então, classe 1, esse é o aspecto geral. Alteração só na imunofluorescência e na eletrônica. A classe 2, tá?
Também você tem alterações unicamente mesangiais, só que agora as alterações vão além da imunofluorescência e da microscopia eletrônica, tá? Elas vão também aparecer na microscopia óptica. Também tem, o quadro é muito parecido, né? Os achados são muito semelhantes à classe 1, tá? E lembra daquela nefrite lúpica silenciosa, né, que não tem alteração morfológica? Geralmente, nesses casos, no caso de necrópsia, alguma coisa assim, o que você encontra é uma classe 1 ou 2. Tá? E aqui, um exemplo de uma classe 2. Microscopia óptica, novamente, um tricrômico de Masson, verde, né? De tudo que é colágeno fica verde nessa coloração. Vocês veem aqui que tem muitas células nos eixos mesangiais, ó. Vendo a quantidade de células, de núcleos, tá? Então, ele tem uma proliferação ou uma hipercelularidade, muita célula nos eixos mesangiais. E como é que é a imunofluorescência? A imunofluorescência é igual à da classe 1. Você vê a mesma coisa, tá? Depósitos mesangiais, geralmente full house também, né? Só que agora você tem alteração da microscopia óptica, certo? E a classe 3? Tá? A classe 3 ela é chamada de nefrite, antigamente proliferativa, agora só nefrite lúpica focal. Tá? Você usa esse termo no rim, né, focal, quando menos de 50% dos glomérulos daquela amostra é acometido pela alteração. Tá? E você utiliza o termo difusa quando mais de 50% daqueles glomérulos é acometido por aquela alteração. Então, existem alterações próprias da classe 3 e próprias da classe 4, que são as mesmas, porém, se ela acomete menos de 50% dos glomérulos da amostra, a gente chama de classe 3, ou nefrite lúpica focal. Se acomete mais de 50% dos glomérulos, a gente chama de classe 4, né, que era a antiga glomerulonefrite proliferativa difusa, agora é só nefrite lúpica difusa. Tá? Então, está aqui. Essas duas classes elas são estudadas em conjunto porque as alterações são as mesmas. Que tem a alteração presente na classe 3 é a alteração presente na classe 4. A diferença é só a quantidade de glomérulos acometidos. Tá? Bom, nessas classes, vocês têm um quadro muito mais florido. Né? Na classe 3, 50% do sedimento urinário é ativo, né? Em 50% dos casos. Você tem uma proteinúria importante, sendo síndrome nefrótica acima de um terço dos casos. Tá? Então, uma proteinúria maciça. Tá? Insuficiência renal você pode encontrar até um quarto dos casos. Tá? Hipertensão, até mais de um terço também. E, frequentemente, isso aqui está errado, né? Você tem uma hipocomplementemia. Tá? Então, o complemento está baixo em aproximadamente 50% dos casos. E o anti-DNA, que é um marcador muito específico para a lesão renal do lúpus, né, vai estar presente. Na classe 4, o quadro é um pouquinho mais agressivo, né, com síndrome nefrótica em mais de 50% dos casos, né, sedimento inativo em 75% dos casos, a insuficiência renal já em 50% dos pacientes, e uma maior, lá até 50%, aqui chegando até 90% de alteração do complemento e positividade com anti-DNA, certo? Aqui, a classe
3 e 4 da ISN, eu fazia antigamente uma comparação com algumas versões da OMS. Essa classe 3 e 4, vocês veem aqui, ó, classe 3 e 4. Elas podem sofrer uma subclassificação com a letra A e a letra C. Tá? A e C. O que representa A e C aqui? Se elas têm... A significa lesão ativa e C, lesão crônica. Então, a classe 3 ela pode ter só lesões ativas e crônicas ou só crônicas. Mesma coisa com a classe 4. Tá? Agora, nós vamos, então, apresentar quais são essas lesões. Tá? Só para fixar aí, vocês não esquecerem. Classe 3 e 4, as lesões são idênticas. A diferença é só na percentagem de glomérulos acometidos. Que lesões ativas são essas que você encontra nessas duas classes? O mais comum, né, é a proliferação endocapilar. Né? Vocês lembram que a classe 2, né, você tinha uma proliferação, porém era de células mesangiais. Aqui não. Aqui você tem uma proliferação endocapilar, com células mesangiais e endotélio, tá? Então, além das células mesangiais, o endotélio também se prolifera. Tá? Aqui você tinha só célula mesangial. Na classe 4, essa célula que está bem aqui por dentro, ó, que está por dentro do lumen, está vendo essa célula aqui, ela também se prolifera. Tá? Aqui, ó, essas que estão dentro do lumen são células endoteliais. Ó. Isso aqui é a célula endotelial desse capilar. Tá? Então, além da proliferação da célula mesangial, a célula endotelial se prolifera. E quando ela prolifera, ela ocupa o quê? Ocupa o capilar. Tá certo? Então, ela fecha esse capilar. Por isso que ela leva tanta insuficiência renal. Tá? A classe 3 e principalmente a classe 4. Além disso, nessas classes você vê também uma infiltração de leucócitos, tá? Uma infiltração leucocitária. Você vê também uma necrose do tufo capilar, uma necrose fibrinoide. Você também pode ver uma proliferação extracapilar, fora do tufo capilar, que a gente chama de crescente. E, além disso, você pode encontrar essa lesão que é rara, que são os corpos hematoxilínicos. Tá? Os corpos hematoxilínicos são células apoptóticas. Eu acho que talvez a Érica vai lembrar, que corresponde às antigas células LE que a gente via nos exames de laboratório. Né? Então, são corpos apoptóticos, e essa é considerada uma lesão patognomônica do lúpus. Então, quando você olha uma biópsia que apresenta corpos hematoxilínicos, tá? Você pode dizer que você está diante de um lúpus ali, sem precisar de outro exame. Tá? Existem lesões, as lesões crônicas também, que são as cicatrizes, né, dessas lesões aqui, e a esclerose global do glomérulo. O glomérulo é totalmente destruído e vira uma bola de fibrose. Tá? E a crescente fibrosa, que é uma evolução, né, de cicatrização dessa lesão. Então, as lesões crônicas, na verdade, são cicatrizes dessas lesões ativas. Tá? Existe, eu acabei não falando, mas também existem os depósitos subendoteliais que são presentes aí no lúpus, tá? Que a gente vai falar também desses depósitos aqui. Tá? Então, olha aqui o aspecto de uma classe 3 ou 4. Né? Então, você vê aqui um glomérulo, vejam como tem muitas células, e essas células vão além do mesângio, porque elas fecham, ó, essas alças aqui, tem algumas ainda que estão um pouco abertas.
como essa aqui. Mas muitas alças estão totalmente fechadas, porque tem uma proliferação de célula mesangial e uma proliferação de célula endotelial. Além disso, aqui a gente já vê depósitos também, que são esse material aqui, verde, tá? Algumas células inflamatórias, essas células mais escuras aqui, tá? Que também são comuns nessa classe. Olha aí, um aspecto bem proliferativo, tá? Então, muita célula fechando as alças, algumas abertas. Compara essa imagem aí, olha o tanto de alça aberta aqui, ó. E aqui como está muito fechado, tá? Além disso, você tem algumas células inflamatórias, eu vou mostrar mais na frente também. Outra lesão ativa da classe 3 e 4 é o depósito subendotelial. Tá? O depósito subendotelial é que causa tudo isso aqui, a proliferação, a infiltração, tá? E aqui, mostrando nesse glomérulo, onde você tem um pouco de proliferação, como essa alça aqui fechada, mas você vê esse material verde aqui, novamente, o tricrômico de Masson, depositado aqui na alça. Ó. Uma coisa muito verde. Compara essa alça com essa aqui. Essa alça está normal. Você não vê aquele material verde brilhante que você está vendo aqui, tá? Isso é um achado muito típico de lúpus também. Esse material verde, esse depósito, que a gente chama de hialino, o que é hialino? Né? É um material que no HE é rosa, né? E geralmente é homogêneo e tem um aspecto vítreo, tá? E que aqui no tricrômico de Masson fica assim, ó, tá? Aqui você tem umas wire loop também, umas alças em arames, que são esses depósitos subendoteliais, só que quando esses depósitos, que também estão aqui, eles crescem demais, eles pesam, eles caem no lume, e fechando o lume, tá? Pela presença desses depósitos aqui, tá certo? Hialino trombo, tá? Esse aqui é o trombo hialino, que é outro tipo de depósito presente no lúpus. Aqui, um paciente com lúpus também, onde vocês veem a alça toda fechada por proliferação, vê muito neutrófilo, essas células menores aqui, esses grânulos são todos neutrófilos, tá? E vocês veem aqui essas células apoptóticas, com esse aspecto aqui, ó, citoplasma muito eosinofílico, muito rosa, e o núcleo parecendo um anelzinho aqui, ó, tá? Isso é o corpúsculo hematoxilínico, vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui no sangue, tá? Isso aqui é um achado bem típico do lúpus no sangue. E aqui seria essas células LE no tecido, que a gente chama de corpos hematoxilínicos, tá? Outro achado da classe 3 e 4 é um tipo de proliferação, só que essa proliferação ela não ocorre aqui no tufo, tá? Como essa aqui, tá? Ela ocorre aqui, nesse espaço aqui, que é o espaço urinário. É uma lesão muito grave, que provoca, assim como essa aqui, também provoca uma diminuição do fluxo da produção de urina, né? E nesse caso aqui, mais ainda, quando ele cresce aqui no lume, né? Fazendo com que esse paciente até possa diminuir bastante o fluxo de urina, ou até mesmo parar, né? Opa. E isso se dá porque essas células, vou voltar lá, essas células aqui, ó, que são do epitélio parietal, vocês estão vendo aqui, ó, essa cápsula de Bowman, né, é revestida por esse epitélio parietal. Ele, em contato com a fibrina decorrente da necrose do tufo, ele começa a se proliferar e forma esse aspecto de crescente aqui, ó. São essas células aqui obstruindo, aqui não todo, mas ele geralmente tende a se propagar aqui por todo o espaço urinário, mas pelo menos parte do espaço urinário, tá? E aqui você já vê esse material avermelhado, que denota um grau de necrose. Isso aqui é fibrina, né? Então, houve uma necrose nessa região,
do tufo proliferado, infiltrado, que fez com que essa necrose produzisse essa crescente, tá? Essa proliferação do epitélio parietal. Aqui, uma crescente mais fibrocelular, né? Aqui você vê muita célula, essas células epitelioides aqui. Aqui você vê as células epitelioides ocupando o espaço, tá? Aqui está a cápsula de Bowman, tá? E aqui está a crescente, né? Que são a proliferação dessas células parietais, que aqui tem esse aspecto alongado, mas você vê material verde, né? Colágeno aqui misturado. Então, isso aqui é uma crescente fibrocelular. Tá? Aqui, uma crescente celular com necrose do tufo. O tufo necrosou totalmente e você vê só esse material verde borrado aqui, que é fibrina. Tá? Aqui, no caso, teve até uma hemorragia glomerular. Vocês veem aqui esse glomérulo todo hemorrágico, com bastante hemácia. Isso aqui é hemácia, tá? E aqui são células da crescente. Tá? Aqui uma crescente fibrosa, tá? Aqui o glomérulo, aqui um corte de HE, mostrando aqui essa área aqui, que quase não tem célula, mas tem muita matriz, né, com aspecto meio de crescente, de meia-lua, aqui ocupando o espaço de Bowman. Tá? Então, aqui uma crescente fibrosa, uma lesão crônica do lúpus. Glomérulo globalmente esclerosado, também pode acontecer em outras doenças, mas quando ele vai sendo lesado, esse glomérulo fica com esse aspecto aqui, certo? Lesões de esclerose, que gruda, aumenta a matriz, né, do glomérulo, que é esse material verde aqui, comparando com essa área mais aberta, e aqui você vê, inclusive, que essa parte do tufo, como se fosse essa, grudou aqui na cápsula, tá? A gente chama de cinética. Então, essas são as lesões crônicas encontradas nessas duas classes. Tá? Então, lesões ativas, né? Proliferação endocapilar, infiltração de leucócitos, crescentes, necrose, né? Nós vimos também, tá? E depósitos, né? Aqueles depósitos Weyeri-Loop, né? Depósitos de trombos hialinos e as lesões crônicas, tá? São essas aqui. Uma outra classe, né? A classe 5. Essa, como eu disse para vocês, apesar de ser um número maior do que a 3 e 4, ela é menos grave, né? Ela é caracterizada por muita síndrome nefrótica, a classe que tem mais síndrome nefrótica, frequentemente tem hematura, hipertensão já cai para 1/4, insuficiência renal já não é muito comum, e é uma classe frequentemente, né, que precede o diagnóstico de lúpus. Naquelas biópsias de pacientes que não têm lúpus e que você vê uma membranosa, né, a classe 5 ela é chamada de, na verdade, ela cai dentro de uma categoria de lesões glomerulares que a gente chama de nefropatia membranosa, né? E, dentre as várias causas, que podem ser, na maior parte das vezes, idiopática, né? Mas existem causas secundárias, a gente tem o lúpus causando essa nefropatia membranosa. E no lúpus a gente chama de classe 5. Então, você vê uma membranosa, né? Num paciente que não tem um diagnóstico de lúpus, mas que apresenta um padrão Furhouse, um C1Q muito forte, você tem que pensar que esse paciente tem lúpus. Tá? Aqui um exemplo, né, de um caso nosso, vou até publicar os caras aqui, com um espessamento, né? Talvez essa não seja a imagem melhor, acho que tanto tem que colocar uma imagem melhor de membranosa, mas o que chama a atenção aqui é o espessamento da alça, tá? Sem proliferação. Aqui, esse caso até que tem um pouquinho de proliferação. Tá? Mas muitas vezes você não encontra, se ela for pura, porque ela pode estar associada às outras classes, né? E aí o prognóstico vai pela classe pior, tá?
Mas numa classe pura, a única coisa que você vê é o espessamento da alça capilar. E que na imunofluorescência ele faz o desenho. Esse é o aspecto muito típico da classe 5 e da membranose em geral. Esse aspecto desenhando a alça, né? Você vê todo o desenho. E, como é lúpus, você vai ter o IgA, IgG, IgM, C3, C1P, padrão realmente for alça. E na eletrônica, né? Talvez seja um pouco difícil de vocês entenderem, mas nós estamos olhando uma alcinha dessa aqui, ó, como se fosse esse pedacinho daqui para cá, tá? É isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse esse pedaço aqui, aqui até aqui. E aqui você vê na superfície externa, aqui é hemácia, então aqui está para dentro do lúmen, né? Como se fosse aqui no lúmen, tá? E aqui esse trocinho aqui é o endotélio fenestrado, tá? Que está para o lado de dentro, né? Então, o endotélio reveste essa parte de dentro do capilar, né? É um capilar como qualquer outro. E do lado de fora, você vê esse troço preto aqui, que é o depósito na região subepitelial, na região do lado de fora aqui da alça, tá? E que é o que a gente vê aqui, ó. Isso aqui são inúmeros depósitos, que nem esse você está vendo aqui na imunofluorescência, tá? E a classe 6 é uma classe onde você tem mais de 90% dos glomérulos esclerosados. Você está praticamente em perda de função renal aí. Os glomérulos estão todos, mais de 90%, com esse aspecto aqui, ó, viraram uma bolinha de fibrose, né? Tá? Aqui. Tá? Às vezes, claro, se 90% ou mais dos glomérulos estão assim, você já tem uma insuficiência renal avançada, mas pode ter proteinúria, sedimento, né? Pode geralmente ter hipertensão, tá? Bom, isso aqui era outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente recebe a biópsia de lúpus, e ela é classe 3 ou 4, e eu falei daquelas lesões ativas e crônicas, além de você dar classe, a nefrite lúpica classe 3, nefrite lúpica classe 4, você também é obrigado a fornecer, porque isso orienta o clínico aí no tratamento, um índice de atividade e um índice de cronicidade, tá? De acordo com a intensidade ou com o número de glomérulos apresentando aquela alteração, você vai dar uma nota que vai de 0 a 3. Tá? Então, vejam que são aqueles mesmos achados, né? Proliferação, infiltração leucocitária, necrose, crescente, depósitos hialinos, né? Todos esses elementos aqui, glomerulares, se eles forem encontrados até 25% dos glomérulos, você dá nota 1. Se for de 25 a 50, nota 2, e de 50 para cima, nota 3. Tá? Lembrando que a crescente celular, que é uma lesão muito grave, e a necrose fibrinoide, você multiplica o resultado por 2. Você tem um fator aqui de correção, porque são lesões mais graves. Existe um terceiro elemento, que é a inflamação no interstício. Essa aqui é a única, fora do glomérulo, é a única lesão que é contada, né, por essas classificações e por esses índices. Então, se você tem uma inflamação que atinge até 25% do interstício, dá nota 1, 25 a 50, nota 2, 50 para cima, nota 3. E você soma isso. O máximo é 24. Aí você pode dizer, de repente, atingir a nota 12, né? 12 sobre 24, fazendo esses scores aqui, tá? Então, isso você é obrigado a dar. E também orienta o tratamento, né? Se ainda vale a pena investir naquele rim ou não, você também contabiliza aquelas lesões crônicas, né? Glomérulo globalmente esclerosado, crescente fibrosa, lembra que eu mostrei uma fibrosa lá, né? Então, é isso aqui, ó.
notabiliza crescente fibrosa, glomérula esclerosado, ou com lesão de esclerose segmentar, atrofia tubular e fibrose intersticial, né? Toda vez que você vai perdendo a função, perdendo os glomérulos, né? Os glomérulos vão sendo lesados, o teu túbulo sofre também, né? O teu intestino também sofre. Ele vai sendo, o intestino vai sendo fibrosado e o túbulo vai sendo atrofiado. Isso você quantifica. Também com base nos mesmos critérios aqui, nas mesmas percentagens que você utilizou aqui no índice de atividade. Até 25% dos glomérulos, de 25 a 50, acima de 50. E no caso da atrofia tubular e do intestino, você também quantifica em termos do compartimento, né? Se o túbulo mais de 25% está acometido, dá nota 2, menos de 25, nota 1, acima de 50, nota 3, né? E aí a nota máxima que é 12. E aí você faz o seu score, por exemplo, num determinado caso, dá 6/12, já é muita cronicidade. 7/12, de repente, esse paciente não vai ser mais tratado, porque não compensa mais ser tratado, né? Já tem muita lesão crônica. Então, o índice de atividade e cronicidade são fundamentais para orientar o clínico quanto ao tratamento da nefrite lúpica, se aplicando principalmente a classe 3 e classe 4, tá certo? Aqui, só para mostrar um padrão Fullhouse, né, de uma nefrite lúpica classe 5, uma membranosa, mostrando ó, IgA positivo, IgG positivo, IgM positivo, C3, C1q, certo? Aqui, para mostrar que o lúpus, além do compartimento glomerular, tá aqui, ele também pega outros compartimentos. Aqui é a membrana basal tubular. Quando eu olho uma positividade em membrana basal tubular, eu sempre penso em lúpus. Esse é um achado muito característico do lúpus, né? O FAM in situ, que é isso, positividade no núcleo das células tubulares e das células glomerulares, tá? Então, essa positividade vai além do glomérulo. E no glomérulo, aqui, ó, tá aqui um glomérulo, aqui está um vaso. O vaso também pode ser positivo na imunofluorescência, isso também fala a favor de lúpus. E no glomérulo, ele pegando tanto o mesândio como a região de alça, tá? E aqui a cápsula de Baumann também positiva. Aqui o achado, um achado bem sugestivo de lúpus, que é essas inclusões tubulo-reticulares que ficam no espaço subendotelial, mas que também pode ser partícula viral, muito semelhante à partícula viral. Tá? Eu acho que era mais ou menos isso. Vocês querem que eu mostre... Vocês querem fazer pergunta? Querem que eu mostre outras lesões fora da classificação? Porque eu falei aqui, basicamente, foi da classificação de nefrite lúpica, né? O que vai ter mais no dia a dia, mas o acometimento renal no lúpus vai muito mais além do que isso aqui que eu mostrei para vocês. Érica? Então, professor Gil, excelentes explicações. Eu acho que para os estudantes, eles entenderem assim que quanto maior o grau de proliferação dentro do glomérulo, como as classes 3 e 4 eram antigamente referidas, né, proliferativas, é importante os alunos entenderem isso, né, até para, por exemplo, ler uma biópsia quando vier o resultado, né, num prontuário médico, né, mesmo que você não faça nefro, mas você vai entender que aquele paciente ele tem um grau de comprometimento maior. E esses índices de cronicidade e de atividade, eles são bem importantes, né, porque eles direcionam o nosso tratamento ou mesmo a agressividade que você vai tratar esse paciente, né, já que as medicações, elas podem ser bem tóxicas, e o grau de comprometimento túbulo-intersticial, e isso aí vale para praticamente toda doença glomerular, né, que
quanto maior o grau de comprometimento do túbulo intersticial, maior o grau de fibrose, né, você tem um rim cada vez mais cicatrizado, né, e como muita gente sabe, o glomérulo e o próprio glomérulo mesmo é uma estrutura muito especializada, né, então uma vez esclerosado não tem regeneração, né. Isso. São células muito especializadas, né? Diferenciação terminal, né? Então, é um tecido, como todo tecido nobre, né? Certo. Os meninos, em geral, eles não estão perguntando em nenhuma aula, eu acho que eles são bem tímidos. Mas se tiver perguntas e vocês quiserem mandar para o WhatsApp, depois eu passo para o WhatsApp do professor Gil. E se vocês quiserem perguntar agora também, Lucinerges, pode comandar aí. Oi, então, gente, se ninguém for perguntar agora, eu vou passar a lista da frequência aqui no chat, tá bom? Aí vocês preencham, lembrando que para poder ganhar o certificado, vocês têm que ter pelo menos 75% de presença nas nossas aulas. Essa aqui é a nossa última agora, né? E acho que no mais é mesmo um agradecimento ao professor Gil por ter dado essa aula para a gente, ter esclarecido mais ainda sobre as condições clínicas do lúpus. Excelente, professor Gil. Foi muito elucidativo para os meninos e, como eu falei, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que essa semana as coisas estão voltando à normalização na sua vida e que bom que encaixou a aula aqui para a gente. Foi de grande proveito. Muito bom, Érica, essa tua iniciativa, parabenizar você, a equipe aí da Liga, e lúpus precisa muito dessa atenção. Eu acho que até recomendo que vocês continuem fazendo isso aí todo ano. E, na verdade, viu, Érica, eu acho que precisava era de uma, não sei, de uma liga só de lúpus, né? De tanto que essa doença tem... Você pode até falar, Érica, aí, você tem mais vivência, mas o quanto que essa doença tem se tornado mais comum, né, Érica? Assim, eu acho que mais exposição solar, a gente tem uma população geneticamente muito suscetível, não é isso? Eu não sei se também se tem a ver com toda a nossa carga de antígeno que a sociedade moderna hoje joga no corpo, o estresse, né? Não sei o que tanto causa, mas é uma doença meio catastrófica, né? Que pode... E a gente precisa, talvez, ter um... Eu acho que a gente está fortalecendo isso, né? Eu acho que quanto mais a gente treinar os estudantes que vão cair aí na prática clínica, melhor, né? Porque aí não vai ter tanto paciente que já chega com quadro... a Germana falou, né, que muitos pacientes eles já chegam com o quadro gritando, né? Mas quando ela revisa a história, o paciente ele está com uma artralgia assim leve há 2 anos, 3 anos, né? Isso, então, para os alunos pensarem nessa doença, né, Érica? Lembrarem que ela está muito frequente aí, né? Principalmente em mulher, mas não só, né? Isso. Eu acho que é isso, eu também quero agradecer, eu acho que foi muito bom mesmo. Também gostei dessa interação com os meninos, mesmo virtual. Está ótimo. A gente agradece, professor. A Liga toda, como um todo, agradece a sua participação aqui nas nossas aulas. Aí eu só queria deixar mais uma vez um lembrete aqui, pessoal. O link da frequência já está aqui no chat, então não esqueçam de preencher, tá? Porque senão vocês não ganham o certificado de vocês, tá?